Mas eu acho que a grande questão hoje é justamente das IAs que geram código. Eu acho que esse é o grande desafio hoje e que tira o sono de muito programador. Porque muito programador acha que vai se tornar inútil daqui a um tempo, né? Ou irrelevante, porque tem algo que vai substituir ele, né? Acho que esse é o grande temor da maioria dos desenvolvedores, né? Cara, né? Porque as empresas não vão contratar mais programadores, vão contratar... Tu lembra o tempo em que o pessoal gerava código a partir de classes de UML? Eles geravam um pré-código, né? Fiz isso. Sabe, gerava aquele pré-código. Ferramenta que gera a partir do banco. E aí você ia enchendo, né? Mas hoje, cara, essas ferramentas de hoje geram o código inteiro, cara. Sem dó nem piedade. E ainda por cima vai lá e te explica o porquê que fez aquilo. O que é pior. Qual o tipo de programador que tu vê as IAs substituindo no médio prazo? Aquele programador preguiçoso, né? Aquilo, né? Porque assim, né? Essas IAs precisam que você pergunte o código para elas, né? Então, o perguntar significa que você tem que dizer, fazer um código que blá, 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 blá. Beleza, né? Quanto mais específico você for, melhor vai ser o código. Quanto mais rasteiro que você for, mais rasteiro vai ser o código. E aí a gente está entrando em que área? Da abstração, do pensamento. Né? Então, se você conhece bem o problema, você consegue fazer uma especificação muito boa e muito completa, vai ganhar um código bacana. Se você não conhece muito bem, você vai fazer uma especificação mais ou menos e vai receber aquele código mais ou menos. Né? Então, né, a gente agora está invertendo a coisa, né? Eu não estou mais preocupado com o código, eu estou preocupado em saber em como solicitar a máquina para fazer o código para mim. É o nosso assunto de antes, o pensar antes de fazer. Se eu não sei pensar antes de fazer, eu também não sei pensar para perguntar, e se eu não souber perguntar, não vou ter boas respostas. Né? Então, hoje nós estamos nesse dilema, né? Como é que eu penso, como é que eu consigo perguntar para extrair um bom código dessa máquina, né? Desses, digamos, chat GPTs da vida aí. Porque a verdade é, ele programa bem? Programa. Ele vai te fazer um programa com esse sintaxe? Não vai. Né? Porque ele faz toda uma consulta num monte de GitHubs da vida, ele encontra os padrões que você quer, gera um fonte muito bom, com documentação interna e tudo. Né? Mas você tem que ser o quê? Você tem que ser um conhecedor do problema para perguntar. Do domínio do problema. Do domínio do problema para fazer a pergunta certa. A técnica ele vai saber, o domínio do problema. A técnica ele vai saber, né? Ele geralmente usa uma técnica boa para fazer as coisas. Ele utiliza bastante funções, coisa do gênero. Né? Ele não te dá aquela main gigantesca. Não, ele te dá, né, tudo em bloquinho, beleza, né? Mas, de novo, né, se você não souber pedir, ele te dá um código porcaria também, né? E aí a gente acaba entrando naquele negócio do analista, né, de sistemas. Ou seja, né, você acaba deixando a programação um pouco de lado, né, tira o foco da programação, joga o foco para o problema, se aprofunda no problema. Quando o problema está solidificado em termos de entendimento, aí você faz a pergunta e ganha o código. Né? Antes, você entendia o problema, solidificava o problema, especificava, dava para o programador te dava o código. Hoje esse programador está automatizado, praticamente. Né? Mas esse programador não vai te perguntar, não vai dizer assim, olha, não entendi aquilo que está escrito. Ele executa, entendeu? Quando eu comecei meus primeiros cursos de informática em 92, meu professor na época, o Mourek, até convidar ele para um papo uma hora, a gente perguntava para ele, mas a microinformática, ela está num crescimento tão grande que ela pode um dia substituir todos os empregos, né? Ele sempre defendia a ideia de que os empregos mais rasos, talvez sim, né? Mas aqueles que dependessem mais e mais de intelecto, talvez esses estivessem mais tempo a salvo. No teu tempo tinha a profissão de digitador, não existe mais. Muita coisa em papel circulava no nosso tempo. Exatamente, né? Não circula mais. Eu me lembro, a gente contratava digitadores, operadores de máquina. A gente contratava isso. Não tem mais isso aí, cara. Acabou, faz muito tempo. Né? As primeiras a serem substituídas são as mais rasas, mais repetitivas, geralmente trabalhos mais chatos, né? Não quer dizer que os logo acima não estão imunes, mas estão imunes por mais tempo, talvez. Né? Porque assim, né, a máquina, ela
essas IAs, elas fazem as tarefas repetitivas, né? Elas fazem as tarefas chatas, mas alguém tem que saber pedir para ela fazer. Ela não chega lá por, ó, li a mente do Pablo, vou fazer software aqui. Pablo tem que chegar lá e preciso disso, assim, assado, ponto. Né? Aí ela vai lá e fazer. Aí você vai testar assim, não, faltou pedir aquilo ali. Você faz toda a enunciado de novo, acrescenta aquilo que você esqueceu, ele gera outro código um pouquinho melhorado. E assim vai. Até o dia que tivéssemos a verdadeira inteligência artificial, né? Daí sim. Mas isso não vai acontecer, isso eu não acredito. Isso não acredito. Não. Porque enquanto precisar de gente, não vai rolar esse treco aí. E se caso acontecesse uma merda, a gente desliga a energia elétrica do planeta e volta a viver como nos primórdios. A gente chama o Schwarzenegger. Mas assim, eu acho que tem tanta coisa ainda para fazer, né? Porque hoje eu trabalho com a parte de inclusão, né? Então, por exemplo, né, qualquer software, eu estou preocupado em saber se o cego está podendo utilizar, se o surdo está podendo utilizar, se a pessoa com TDAH está podendo, se o autista está podendo utilizar. Né? Porque hoje você faz o software e você faz o software para você, né? Você não está preocupado com todo mundo que vai utilizar. E a verdade é que você deveria fazer um software para todos, independente do problema que tem. Né? Por exemplo, né, você vai no terminal bancário, ele tem uma certa altura, né? A tela tem uma certa altura e a tela está assim, a tela não está assim, a tela está assim. Imagina uma criança cadeirante, um cara cadeirante baixinho, como é que ele vai subir para ler a informação que está na tela? Não foi projetado para um cara que está de cadeira de rodas. Olha só. Ou seja, tem muita coisa para ser feita ainda. Em termos de acessibilidade, um monte de coisa, cara. A maioria dos softwares não são adequados para esse público. Cara, e 1/3 da população tem algum problema. É todo um público para o qual não se está tendo a atenção necessária. Exatamente, né? Parecem invisíveis, né? São pessoas que são invisíveis para a gente.